É sobre isso que nós iremos tratar hoje no nosso vídeo. Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos da matemática. O que diz o Teorema de Pitágoras? Dado um triângulo retângulo ABC, temos que o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, do lado maior do triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Esse é o famoso, conhecidíssimo Teorema de Pitágoras. Foram muitas as demonstrações desse teorema, desse importante teorema. Por exemplo, o matemático indiano Bhaskara apresentou uma demonstração. Um presidente dos Estados Unidos também apresentou uma demonstração. São muitas as demonstrações, porque é um resultado muito importante, um resultado básico da matemática. Um professor chamado Elijah Scott Loomis, Estados Unidos, que ele publicou em 1940 370 demonstrações desse teorema. Exatamente isso, é uma proposição que pode ser provada. Esse professor, ele classificou as demonstrações do teorema em basicamente dois tipos: provas algébricas. Nessas provas, trabalha-se as relações métricas no triângulo retângulo. Por exemplo, uma das provas mais curtas do Teorema de Pitágoras é por semelhança de triângulos. Então, seria, de acordo com o critério desse professor, uma prova algébrica. Já as provas geométricas, elas são baseadas em comparação de áreas. Então, a demonstração do presidente dos Estados Unidos, professor Loomis, ele declarou também que não era possível provar o Teorema de Pitágoras com argumentos trigonométricos. Ele dizia isso porque a relação trigonométrica fundamental, ela é baseada, ela tem como sustentáculo, vamos dizer assim, o Teorema de Pitágoras. Então, ela não serve para demonstrar tal teorema. Entretanto, esse professor, ele não estava correto totalmente nas suas afirmações. Recentemente, duas alunas do ensino médio, chamadas Nikia Jackson e Calcia Jones, aluna Orleans, elas chegaram a publicar um trabalho com demonstrações desse teorema por argumentos trigonométricos. O trabalho delas está na descrição do vídeo, numa singela tradução. E é exatamente uma dessas demonstrações que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Nessa demonstração, nós vamos utilizar um importante resultado da trigonometria, que é a lei dos senos, como um lema para o Teorema de Pitágoras. Então, considere um triângulo ABC, um triângulo qualquer ABC, cujas medidas são A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, respectivamente. Se nós traçarmos a altura relativa ao lado BC, que encontra BC no ponto D, percebam que o triângulo original ficou repartido em dois triângulos retângulos, o triângulo ABD e o triângulo ACD. Vamos olhar inicialmente para o triângulo ABD, ou seja, para esse triângulo aqui. Vamos aplicar a definição de seno. Então, seno do ângulo B, ou seja, desse ângulo aqui, como nós sabemos, por definição, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui. Portanto, temos que AD é igual a C. Já olhando para o triângulo ACD e aplicando a mesma definição de seno, temos que isso ocorre. AD é igual a B seno de C. Quando a gente compara essas duas expressões aí, ambas são iguais a AD, por transitividade, temos que isso ocorre. B para o lado esquerdo e mandando seno de C para o lado direito da igualdade, ficamos com essa proporção aí. E dando continuidade, tracemos agora a perpendicular a AC, que passa no ponto E. E novamente repartimos o triângulo em dois triângulos retângulos.
Peguemos o triângulo ABE, o seno do ângulo no vértice A. Agora, olhando para o triângulo BCE e aplicando novamente a definição de seno, isso ocorre. Novamente, aplicando transitividade nessas duas expressões, chegamos aqui. Rearranjando essa igualdade, chegamos nessa proporção, que vamos chamar de 2. A gente compara essas duas expressões aqui, percebemos que B sob seno de B e A sob seno de A são iguais a C sob seno de C. Portanto, elas são iguais entre si. Todas são iguais entre si, o que nos leva a essa conclusão aqui. A sob seno de A é igual a B sob seno de B, que é igual a C sob seno de C. Ou seja, a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto ao lado é uma constante. Pode-se provar que essa constante é o diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo. Então, é essa lei aí que nós vamos utilizar para uma prova com argumentos trigonométricos para o triângulo retângulo, que está no trabalho das alunas americanas. Muito bem, vamos agora à demonstração. Então, temos aí o triângulo retângulo ABC. O ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos agudos do triângulo retângulo. Como nós sabemos, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Como nós temos um ângulo reto, temos que alfa mais beta é igual a 90 graus, ou seja, alfa e beta são complementares. Seno de beta está aqui definido, como nós sabemos. Cosseno de alfa, que é cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Perceba que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, tá vendo? Ou seja, quando dois ângulos são complementares, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Prolongando o lado BC do triângulo retângulo, consideremos o ponto D de modo que o ângulo CAD seja igual a beta. Então, nós podemos, olhando agora para o triângulo ABD, e sabendo que a soma dos ângulos internos é 180 graus, podemos escrever o seguinte, que o ângulo ADB é complementar ao ângulo 2β. Mas alfa mais beta não é 90 graus, então nós podemos substituir aqui por alfa mais beta. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Simplificando a expressão, temos que o ângulo ADB, ou seja, este ângulo aqui, isso, nós vamos agora aplicar a lei dos senos ao triângulo ADB. Então, isso ocorre. Vamos calcular aqui o seno de 2β. Seno de 2β já trabalhamos, nós temos um vídeo aí mostrando a dedução do seno da soma, bem como o seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença. Muito bem, aplicando aí a fórmula conhecida aí do seno da soma de dois arcos, ficamos com isso aqui. Simplificando, chegamos a isso aqui. Ó. Então, seno de 2β é cosseno da diferença de dois ângulos também é bem conhecida essa. Substituindo essas expressões na lei dos senos, ficamos assim, ó, uma expressão um pouco longa. Agora, substituindo por seno de beta, cosseno de beta, na razão do lado esquerdo, e na razão do lado direito, seno de alfa, cosseno de alfa, seno de beta, cosseno de beta, e fazendo os cálculos, chegamos nessa proporção aqui. Passando 2AC da proporção da razão da esquerda para a razão da direita, para o lado direito da proporção, passa multiplicando. Então, simplificando b quadrado nas duas frações, nas duas razões, temos que a medida do lado BD, ou seja, deste lado aqui, vai ser mais CD, ou seja, este lado aqui ó, é a diferença entre BD e BC. Está aqui indicado.
Substituindo pelas suas medidas, estamos nessa expressão. Colocando A em evidência no numerador, temos que CD dar essa expressão aqui. Dando continuidade, vamos agora aplicar a lei dos senos no triângulo ACD. Nosso objetivo é fazer uma demonstração por argumentos trigonométricos do Teorema de Pitágoras. Então isso ocorre, né? O seno de alfa menos beta, substituindo pelos valores, substituindo na expressão aí da lei dos senos, fica desse jeito. Passando A sobre B para o lado direito, simplificando B ao cubo por B, fica assim. Logo, CD é igual a chamar de 2. Finalmente, comparando essa expressão 2 com a expressão 1 do slide anterior, podemos escrever isso aqui. Chegamos a isso aí. Aqui nós só aplicamos a distributiva na razão da esquerda, AC quadrado, A vezes C quadrado, AC quadrado, e A vezes A ao quadrado dá ao cubo, igual a AB quadrado. Agora, dividindo essa expressão aqui toda por A, chegamos aqui. Ó. Ou seja, C quadrado mais A quadrado é igual a B ao quadrado, que equivale a B ao quadrado igual a... Este é o Teorema de Pitágoras. Acabamos de chegar no famoso Teorema de Pitágoras, usando uma argumentação trigonométrica, como queríamos demonstrar. Para finalizar, o professor Loomis estava certo realmente. Por quê? Porque se nós formos aí para o triângulo ABC, o triângulo retângulo ABC, temos que, como seno de beta é A sobre B, temos que o A é igual a B seno de beta. Analogamente, C é igual a hipotenusa vezes o cosseno de beta. Aplicando agora o Teorema de Pitágoras, demonstrado agora por argumentos trigonométricos, temos que isso ocorre. Dividindo tudo por B ao quadrado, chegamos a essa expressão, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, que é exatamente a relação trigonométrica fundamental. Então o professor Loomis realmente estava correto. A relação trigonométrica fundamental, ela depende do Teorema de Pitágoras. Entretanto, ele estava enganado. Existem outros argumentos com resultados da trigonometria que nós podemos chegar no famoso Teorema de Pitágoras. É o que temos para hoje. Até uma próxima oportunidade.